As crianças brincando. Coisa boa. Meu Deus. Que lindo, hein? É, tô limpando isso aqui. TV Curuçá é meu xodó. Foi coisa que Deus me deu. Foi. Concorri com um monte de bacana e eu ganhei. Então eu só tenho que agradecer a Deus por isso. Top. O que você quer saber hoje? Essas criançadas tudo brincando aqui, tudo suas netas. Aí, ó, tudo brincando aí. Agora eu quero uma piada de família. 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 O moleque perguntou pra mãe, mãe, por que toda vez que a mulher casa, ela é chamada de senhora? Ele falou, meu filho, a gente é chamada de senhora porque a gente é senhora pra comer, senhora pra tomar banho, senhora pra se maquiar, senhora pra sair. A mulher depois que casa, ela não tem hora mais pra nada, por isso que ela é chamada de senhora. É senhora de tudo. Faz nada, coitada. Meu...